Você está ouvindo a partir de agora o podcast Longevidade, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Bem-vindos ao Longevidade, o podcast que explora os segredos para uma vida longa e saudável. Aqui discutimos hábitos, inovações, histórias e dicas que podem transformar sua jornada rumo à longevidade. Você já ouviu falar em homeopatia? Este é um método de tratamento que desperta tanto curiosidade quanto ceticismo. Neste episódio, vamos explorar o que é a homeopatia, de onde ela veio e como funciona. Será que a homeopatia nos dias de hoje ainda é eficaz? E por que ainda divide tantas opiniões? Fique com a gente para descobrir. Podcast Longevidade. Episódio: Homeopatia funciona nos dias de hoje? Eu sou Nathan Alves e estou aqui nesse episódio do podcast Longevidade para falar sobre a homeopatia e desmistificar um pouco do tema com histórias de alguém que escolheu esse caminho para cuidar da saúde e seus benefícios. Homeopatia é um sistema médico que segue o princípio de que semelhantes curam semelhantes, uma ideia de Hipócrates. Isso significa que para tratar uma doença, usa-se um medicamento que, em uma pessoa saudável, causaria os mesmos sintomas. Esse conceito é parecido com o das vacinas. Os princípios básicos da homeopatia são lei dos semelhantes, que significa que semelhante cura semelhante, ou seja, uma substância que causa sintomas em uma pessoa saudável, em doses diluídas, pode tratar esses mesmos sintomas em uma pessoa doente. Experimentação em pessoas saudáveis, onde os remédios são testados para saber quais sintomas produzem e assim definir o seu uso. Doses diluídas, acreditando-se que quanto mais diluídos os medicamentos, mais eficazes e seguros são. Tratamento holístico, que considera o indivíduo como um todo, incluindo sintomas físicos, emocionais e mentais. Por fim, o princípio da força vital, que você vê a doença como um desequilíbrio dessa força, e a homeopatia busca restaurar o equilíbrio. Agora iremos contar um caso de uma pessoa que utiliza desse tipo de serviço e contar pra gente como ela conheceu essa medicina e que efeito trouxe para o seu dia a dia. Eu conheço o colágeno completo, que é muito bom para os ossos, inclusive eu estou tomando. Eu conheço que é natural. Eu conheço também o levedar de cerveja, que é para o organismo, para dormir bem. E também conheço o BLDL, que é para o coração. Se você tiver qualquer problema no coração, você tomando BLDL, seu coração vai ficar novinho. É porque esses medicamentos que eu estou falando, eles, se você tomar, eles vão direto na cura. Demora, porque remédio natural demora a curar. Mas você tem a certeza que você vai ficar bom. E o remédio de farmácia, você toma um e pega outras doenças. Problema de estômago, problema de cólica na barriga. É muitos problemas que você sofre tomando esse remédio de farmácia. O livro Que Bobagem, Pseudociência e Outros Absurdos que Não Devem Ser Levados a Sério, por Carlos Orsi e Natália Pasternak, acabou se tornando alvo de diversas críticas devido ao forte posicionamento dos autores em tratar a homeopatia como pseudociência ou uma medicina alternativa. Para Natália, não passa de efeito placebo, termo técnico utilizado para quando a mente cura o corpo. Agora vamos ouvir uma breve explicação da doutora Rossana Mirana, aposentada no ano de 2019, na área de homeopatia no curso de farmácia na UEPB, e também proprietária da Grau e Cia, farmácia homeopática em Campina Grande, sobre como funciona o processo de cura de uma pessoa que utiliza medicação homeopática. O que significa homeopatia? Homeopatos é a doença semelhante. Como é que se define o que é doença semelhante? Né? O semelhante cura o semelhante. O que é isso? É qualquer substância que é experimentada no homem que é capaz de produzir sinais e sintomas. Então, se uma abelha me pica, por exemplo, qual é o sintoma da picada da abelha? Edema. Então, eu uso a aptoxina, preparada homeopaticamente, para edema. Então, essa é a cura pelo semelhante.
né? Sendo bem resumida e sucinta. É uma terapia de mais de 200 anos, foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann e cura pelos semelhantes. Assim como o exemplo da abelha, tem outros tantos, né? Por exemplo, a quina officinalis, quina, né? O quinino, é muito conhecido na época, quando Hahnemann descobriu a homeopatia, que tinha sintomas semelhantes, sintomas de intoxicação semelhantes ao da malária. Então, ele descobriu que ela poderia ser usada para tratar malária, porque produz sintomas semelhantes de malária no homem. São, né? No caso, causando intoxicação. Mas, para poder as substâncias serem curativas, elas primeiro têm que passar por um processo farmacotécnico de diluição e dinamização. Então, quando a gente dilui muito as substâncias e dinamiza, desperta um campo vibracional, né, nas substâncias, que é esse campo vibracional, a força dinâmica do processo farmacotécnico de obtenção, que vai atuar como agente de cura, como medicamento no indivíduo doente. Então, aqui, para exemplificar assim, melhor, nós devemos ver o quê? O que é a ação biofísica e a ação bioquímica, né? Então, nós temos medicamentos de ação biofísica, medicamentos de ação bioquímica. Os medicamentos de ação bioquímica, eles são os medicamentos alopáticos. Eles seguem uma via metabólica bioquímica. Então, eles vão lá no receptor celular e deflagram uma resposta terapêutica. Já os medicamentos biofísicos, e a homeopatia faz parte desse contexto, eles têm ação dinâmica, ação biofísica. Eles vão na força vital do indivíduo que está desequilibrada e, por força dinâmica, por ação biofísica, ele vai lá e equilibra essa força vital, porque ele tem uma frequência semelhante ao desequilíbrio e consegue trazer o campo vibracional do indivíduo doente que está em desequilíbrio para o seu devido lugar. Né? Então, por ação dinâmica, se consegue fazer isso. Então, nós conseguimos, através da farmacotécnica homeopática, estabelecer ações dinâmicas a todas as substâncias preparadas segundo esse método. E, quando a substância adquire essa característica, pela lei dos semelhantes, ela vai conseguir equilibrar a força vital, o elemento vital, a energia vital do indivíduo, promovendo a cura. Então, por isso que a gente diz que a cura é natural, é branda e equilibrada, sem efeitos adversos, sem os efeitos colaterais. Por quê? Porque nós utilizamos todas as substâncias diluídas e dinamizadas, que é um dos princípios da homeopatia. Se tantas pessoas relatam resultados positivos, por que a ciência não consegue comprovar sua eficácia? E se a ciência não comprova, isso significa que esses resultados são inválidos? A homeopatia é um assunto polêmico, com opiniões divididas sobre sua eficácia. Baseia-se em tratar doenças com substâncias diluídas, que, em doses maiores, causariam sintomas semelhantes ao da doença. Muitas pessoas veem a homeopatia como uma alternativa natural, mas a ciência ainda não conseguiu comprovar sua eficácia de forma consistente. É importante reconhecer que alguns pacientes sentem benefícios, mas também é necessário investir em mais estudos para entender melhor seus efeitos. De fato, a homeopatia é uma medicina que divide opiniões. De um lado, muita gente relata benefícios, e do outro, faltam evidências científicas sólidas para embasar esses efeitos. Quero lembrar que, quando falamos de saúde, a informação é essencial. Antes de iniciar qualquer tratamento, seja ele convencional ou alternativo, é importante consultar profissionais de saúde e buscar fontes confiáveis. E, claro, cada um tem o direito de escolher o que acredita ser melhor para si, desde que essa escolha seja informada e responsável. E assim chegamos ao fim deste episódio sobre homeopatia. Foi ótimo dividir esse tema que levanta tantas dúvidas e curiosidades. Nossa intenção aqui foi trazer informações com respeito e clareza, para ajudar cada um a refletir e tirar suas próprias conclusões. Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos e não se esqueça de nos seguir para acompanhar nossas produções. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob supervisão da professora Verônica Oliveira.
Produção, edição de texto e locução de Nathan Alves. Gravação e edição de áudio Elvis Guimarães.